Boa noite, meus amigos. Hoje eu estou sem chapéu, porque eu acabei de chegar da academia, não deu tempo nem eu banhar, né? Não, estou com a roupa que vim da academia, não, da caminhada, quer dizer, eu caminho lá no Mutuca. Boa noite a meus amigos, boa noite às minhas amigas. Hoje nós iremos falar da eleição presidencial. Porque ela ocorreu domingo, todos já sabem do resultado. O nosso presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que eu votei, pedi o voto às pessoas, falei nas lives, falei como diz na linguagem política, no pé do ouvido das pessoas, falei na intimidade, falei em público. O meu candidato foi Luiz Inácio Lula da Silva. E nós ganhamos a eleição. Lula mostrou que é um quadro, aliás, é o quadro mais importante da política do nosso país e faz parte do Partido dos Trabalhadores. Lula sofreu todo tipo de assédio, exceto sexual. Eu não ouvi falar disso, mas assédio moral, assédio intelectual, assédio regional, todo tipo de assédio Lula sofreu e ganhou a eleição. Quer dizer, ele tinha voto de sobra, foram tomando, mas não conseguiram tomar todos, pelas artimanhas. Aí Bolsonaro perdeu a eleição domingo de jeito nenhum. Nem Lula ganhou a eleição domingo, nem Bolsonaro perdeu. Bolsonaro perdeu a eleição quando entrou na política. Desde o primeiro dia que ele foi deputado até hoje, ele perdeu a eleição justamente por isso. Porque aquele ganhou, todo mundo sabe como é que foi. Bolsonaro teve 28 anos de mandato de deputado federal e é sabido e notório por toda a imprensa, por todas as redes sociais, que ele fez 2 projetos em 28 anos de mandato. 2 projetos de lei que se transformaram em leis. E não deve ter sido tão importante que ninguém sabe o que foi. Eu nunca vi alguém dizer, não, Bolsonaro produziu 2 projetos de lei e esses foram os projetos que ele fez. Então ele começou a perder a eleição nessa época e das muitas coisas erradas que fez nas votações que tomou partido. Então não foi domingo que a eleição foi perdida, não. A eleição foi perdida gradativamente. A sua história corroborou a sua. Na votação da Bolsa Família, ele foi contra. Mostrou várias vezes aí. Na época de Lula ainda, ele votou contra. Uma boa parte das medidas a favor dos pobres, dos aposentados, dos trabalhadores, ele votou contra. Então essa foi a perda da eleição dele. Aí culminou com as outras coisas que ele fez. Vamos lembrar só poucos casos. Essa live vai ser um pouco rápido, que nós todos estamos celebrando. Nós estamos em fraternidade, nós estamos comemorando o retorno do meu candidato e do meu presidente, que eu vou mostrar para vocês por que eu votei para Lula. Por que o povo votou para Lula? E eu estou no meio desse povo. Então, voltando a Bolsonaro votou para tirar Dilma, uma presidente honrada, boicotada pelos políticos da época, porque não entrou na chantagem do orçamento secreto. Mas naquela época ele já lutava pelo orçamento secreto. E Dilma não foi na onda aí. Feriu esse pessoal e eles tiraram. Bolsonaro só não foi tirado do governo porque aderiu ao orçamento secreto. Mas Bolsonaro tinha os motivos.
Bolsonaro, antes de ser presidente, votou, defendeu um ditador, defendeu uma camarada, um torturador, que não é nem ditador, um torturador, um senhor general de exército chamado de Brilhante Ustra. Na hora que ele foi votar para Dilma, para tirar Dilma, que o povo pobre tinha elegido, pode ser usada essas duas palavras, podem ser usadas. Ele votou, e na hora de votar ele gritou: em nome de General Brilhante Ustra, o maior torturador, o terror de Dilma Rousseff. Foi assim que ele disse. O povo guarda isso na memória. O povo é sábio, o povo é inteligente. E veja, ele preferiu a palavra, a Bíblia Sagrada. Ele endeusou um torturador. Se ele endeusou um torturador, ele endeusou um torturador que torturou Jesus. Aqueles caras que bateram nele, aqueles soldados, aqueles vagabundos lá que bateram em Jesus, foram ovacionados, foram aplaudidos, receberam palma de Bolsonaro no instante que ele apoiou, que ele endeusou, que ele venerou Brilhante Ustra, que colocava rato na vagina das mulheres, rato na vagina das pessoas, das mulheres. Era assim que ele torturava as mulheres. Eu estou sem óculos, rapaz. Marcos Batista, Eveline, minha filha maravilhosa, está me ouvindo? Oh, meu amor, minha filha maravilhosa. Então, Bolsonaro não perdeu a eleição domingo, não. E não vai ter golpe, não vai ter nada. Porque ele não tem poder de fazer isso. Quem perdeu a eleição foi ele. Bolsonaro perdeu a eleição quando ele entrou na presidência da República e a gasolina começou a subir no outro dia. Porque não só tem rico que usa gasolina, não. Tem pobre que vende pastel, que vai de moto. Tem pobre que leva uma carretilhazinha com algo, um fogão, alguma coisa assim, para fazer coxinha, para fazer salgadinho, e usa gasolina. E tudo isso só encolhendo o salário das pessoas. O povo não precisa de governo para dar nada a eles. O povo não precisa disso. O povo precisa de governo que promova políticas públicas, que o dinheiro das pessoas tenha um valor. É isso que o povo precisa. Eu estava nesse tanto caminhando e o pessoal, muitas pessoas sabem que eu voto para Lula. Eu sou um eleitor de Lula. E eu acho muito difícil eu sair de Lula nunca, enquanto ele estiver vivo. Porque ele fez coisa demais. Eu não paguei nem um quarto das coisas que ele já fez, os votos que eu já dei para ele. Eu não paguei um quarto ainda. Ele veio me perguntar: e aí, quando é que vamos pegar as picanhas? Aí a resposta foi muito simples, né? Ah, é difícil? Não é difícil. Vai ter picanha? Vai ter arroz no prato? Vai ter feijão? Vai ter carne? Vai ter óleo de comida? Vai ter tudo isso. Só depende quando Lula promover políticas públicas de geração de emprego, ele pegar esse dinheiro que nós vamos ganhar, esse salário mínimo, ou 2 salários mínimos, ou 3 salários mínimos, que os trabalhadores vão ganhar, e ele manter a inflação do jeito que era antes. E quando houver inflação, repassar para o salário, com ganho real. É isso que precisa, e foi tudo que Bolsonaro fez o contrário. E o povo é sábio, o povo é inteligente. E os negros são inteligentes, os índios são inteligentes, os brancos são inteligentes, os nordestinos são inteligentes, os brasileiros são inteligentes, os índios são inteligentes, as minorias, os LGBTs que ia mais são inteligentíssimos. Então, meus amigos, está explicado por que Lula ganhou a eleição. O discurso dele foi muito claro.
muito claro. Então, a picanha vai sair quando essas políticas começarem a funcionar, gerar emprego, e você ganhar seu dinheiro e ir no mercantil, aí lá vai ter uma picanha com preço que você vai dar conta de comprar. Lá vai ter um arroz do preço que o seu dinheiro dá conta de comprar. É isso que quando o Lula diz que você vai comer picanha, é porque você vai querer comer picanha e ter o dinheiro para comprar. Não, mas eu não quero comer picanha como outra coisa. Não é obrigado a comer picanha. Ele fala picanha porque ele gosta. Mas tem gente que acha melhor comer uma fraldinha do que uma picanha. Então o povo, os pobres, os aposentados, os pensionistas, os negros, os índios, essas pessoas precisam de governo. Não é para o governo dar nada para eles, é para o governo promover situações políticas públicas de inclusão. É como o próprio presidente Lula diz: colocar o pobre e todas as minorias no orçamento. É simples assim. Nós estamos vendo agora, hoje no jornal Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo, já estava dizendo que o valor de investimento do Minha Casa Minha Vida, hoje, terça-feira, o governo Lula que já vai tomar posse em 1º de janeiro, já está em transição. O governo reconheceu a vitória de Lula hoje, quando ele disse que podia começar a transição, a passagem de governo. Já se reuniu com o presidente do orçamento, um senador do Piauí, para colocar de volta no orçamento do ano que vem o dinheiro para Minha Casa Minha Vida, para começar a fazer as casas para o povo. Um dos motivos da derrota de Bolsonaro, que ele olhou para os ricos e não olhou para os pobres. Enquanto o Lula construiu 7 milhões de casas, quase 7 milhões de casas em 8 anos, Bolsonaro construiu 1 milhão de casas em 4 anos, quando ele tinha que ter construído 3 milhões e meio de casas. Isso que foi ele perder. Não foi o povo que fez ele perder, não foi. Quem fez ele perder foi as coisas erradas que ele cometeu. A pandemia, o povo não esquece. Quem apanha, quem bate se esquece, mas quem apanha se lembra. Muitos dos outros que não foram para Bolsonaro foi porque ele matou um irmão, matou um. Por que você diz que ele matou? Porque a ciência faz os cálculos e mostra que se nós tivéssemos vacinado na época certa, nós não tínhamos morrido desse tanto de gente. E aquelas pessoas que morreram mais para cá podiam estar vivas. Cerca de 400 mil pessoas, 350, 400 mil pessoas, podia estar vivo. Nós podíamos ter perdido só 350 mil pessoas. Vocês já imaginaram o que é 750 ser humano, ou 700 mil seres humanos mortos? Será que uma pessoa que morreu, um irmão, um pai, eu conheço gente que esqueceu, que votou para Bolsonaro, mas eu conheço milhares não, centenas de pessoas que não votou, não, meu pai morreu porque ele não deu assistência, ele não trouxe a vacina, ele aglomerou, ele não instituiu, não apoiou, não aprovou o uso das máscaras. Então, meus amigos, muitas outras coisas fizeram o Bolsonaro perder. O aumento do salário mínimo, o aumento do combustível, mentiu muito. Onde é que nós temos a gasolina mais barata do mundo? Isso é maior engodo, maior enganação. As fake news que o povo ia checar e não batia na internet, no Facebook, no WhatsApp e tudo mais que os filhos dele soltavam, principalmente diz a imprensa, diz as redes sociais, Carlos Bolsonaro, filho dele, as mentiras que esses caras soltaram no WhatsApp, o povo vai checar. Fulano tal disse isso, o povo vai lá no Google botar, disse mesmo? Disse não, é mentira. Bolsonaro disse que a gasolina era a mais barata do mundo. O cara vai checar lá. O cara vai checar, não, tudo é mentira. Tem gasolina mais barata de canto nenhum aqui não.
Assim foi com as outras coisas. Lula ganhou pelo seu trabalho desde 1980, como presidente do sindicato, como deputado federal e constituinte, como candidato a presidente da República por muitas vezes. 3 vezes perdeu, quando ganha a outra não perdeu mais. Bolsonaro, ou melhor, Lula é o presidente que foi eleito após sair de um presídio por uma condenação que nem existiu, pelo crime que não cometeu. Por isso que ele é inocente. Ninguém pode ser condenado por um crime que não tem a prova. O próprio eu não gosto nem de falar o nome daquela miséria, Sérgio Moro, disse que não tinha prova contra Lula. Ele votou por convicção, ficou convicto de tanto falar, ele virou verdade. Tanta mentira foi falada para ele que virou verdade. É tanto que o Supremo Tribunal Federal anulou e ainda tornou Moro suspeito. Por que ele ficou suspeito? Porque ele ajeitou para um líder político ser preso, que estava com a eleição ganha, preso por Sérgio Moro virou e ganhou como recompensa o Ministério da Justiça. E só não foi ministro do Supremo Tribunal Federal porque foi com muita sede ao pote, não soube enganar Bolsonaro. Aí Bolsonaro passou a perna nele e agora ele está atrás de Bolsonaro. Isso é um enlinhado maior do mundo, maior mentira do mundo. Eu agradeço a todos que estão aqui, eu fico muito feliz. Vamos conversando. Vanessa Buarque, lá do Nordeste, está aí assistindo. Dulce, minha prima, Darlúcio, minha prima, quer dizer. Eliane Vieira, muita gente já. Hilda, a professora Hilda, Eveline, Jéssica Marinho, Lena Carvalho, João Paulo, companheirozão do WhatsApp, que a gente toca mensagem todo dia aí. Meus parabéns a todos aqueles que votaram em Lula. E meus parabéns àqueles que votaram em Bolsonaro. A gente sabe que cada um tem os seus. Mas nós ganhamos a eleição. E Lula foi bem claro no discurso. Ele não é o presidente do Arimatea que votou nele, não. Ele é presidente do Pedro que votou em Bolsonaro, do Joaquim que votou em Ciro Gomes, do Raimundo que votou em Simone Tebet, do Serafim que votou em Soraya Tronic e assim por diante. Ele é o presidente de 215 milhões de pessoas, ele disse no discurso da vitória. Por isso que eu votei nele, porque ele vai fazer política pública para todas as pessoas, não só é para um grupinho como está sendo feito, não. Foram muitos crimes cometidos por Bolsonaro, muitos crimes pelo Bolsonaro e sua turma. E Lula disse que não quer vingança não, quer governar o Brasil. Vocês não sabem a felicidade que eu estou. Eu cheguei a uma conclusão de que os pobres brasileiros melhoraram muito nessa eleição. Os pobres, os aposentados, as minorias, os trabalhadores melhoraram muito na votação, mas eles não sabem o poder que tem. Parte das pessoas continuaram votando nos deputados daqui do Tocantins que nada fizeram pelo povo. 4 ainda voltaram para o Congresso Nacional, 4. E dos piores, e os piores, 4 voltaram. O povo precisa saber que 90% do povo brasileiro é preto, é índio, é LGBT, outra minoria é nordestino. As mulheres que são discriminadas, nós trabalhadores, nós aposentados, nós pensionistas,
somos 90% do povo. Nós não estamos sabendo organizar o uso desse poder. Os trabalhadores têm o poder de mandar no mundo. Só falta saber usar esse poder. É simples essa matemática, é muito simples. O povo, 90% do povo, que é pobre, que ganha até... aquelas pessoas que ganham até, que Lula diz, até 5 mil, que ele vai tentar negociar com o Congresso para dispensar essas pessoas do imposto de renda. Não é com canetada que faz isso, é com leis. Essas pessoas que ganham até 5, 6 mil reais é a maioria do povo. Elas têm condições de eleger presidente, governador, deputado. Só precisa parar para pensar. Para aí depois, não vou estar votando desse povo aí que não me representa, não. Vou te dar um exemplo, bem aqui, como é que essas pessoas que mandam. O dono da Volkswagen, sozinho ele toca a Volkswagen, ele constrói carro, monta os pneus, monta. São os trabalhadores que fazem aquilo. Logo, os trabalhadores é quem manda na empresa. Os trabalhadores é quem enriquece. Não é favor de empresário, dá nada de dar emprego a ninguém, não. Não é bondade. É uma troca. Ele está me dando um emprego e eu estou trabalhando para ele, estou dando lucro para ele. É assim que é, porque é o mundo. Então nós temos que nos preocupar com nossos representantes. Nós deixamos de eleger muitos deputados para ajudar Lula. Não vai ser fácil a administração do Lula. Não vai ser fácil. A posse de Lula é em 1º de janeiro, mas ele já vai ter problema com o Congresso. Vai ter que ter conversa, acordo. Só que as bandeiras que Lula defende é muito difícil de alguém ir contra. Muito difícil. Como é que eu vou ser contra dar comida às pessoas? O certo é dar emprego, é dar... Como é que os ricos falam? Eu vou dar a vara. Mas como é que você vai pescar se você não pode nem conduzir a vara com fome? Mas Lula diz assim: nós vamos dar comida, o povo vai se fortalecer e vai começar a trabalhar. Quando ele começar a trabalhar, assinar a carteira, a gente tira as coisas dele, que ele vai receber o salário dele e comprar a comida. Mas é assim o correto. Como é que eu digo, rapaz, vai trabalhar você com fome? Não tem jeito. Nós somos o maior produtor de carne do mundo, de proteína animal, como dizem na linguagem economês, e somos o terceiro maior produtor de grãos da face da terra. Nós alimentamos por volta de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E tem 33 milhões de pessoas passando dificuldade, sem comer. Não come 3 vezes por dia. Que é o normal nosso aqui. Por isso que eu e 60 milhões de pessoas votamos em Lula. Votamos no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para que nós, daqui a mais 2, 3 anos, voltemos o que era antes. Antes de Bolsonaro e antes de Michel Temer. Michel Temer achou ruim, porque Lula chamou ele de golpista no debate. Michel Temer é o golpista de verdade. Ele quem tirou dele, quem tapetou Dilma, ele quem traiu Dilma. Traidor, a gente chama de traidor e pronto, não tem história de ter dó dele, não. Mesmo jeito de Bolsonaro, é traidor, é covarde, essas coisas tudo. O cara que arma para tirar uma pessoa, um político do caminho dele para ele ganhar a eleição, é traidor, é covarde, é tudo que não prega. Então como é que eu podia votar num homem desse? Eu não voto por mim, eu voto por mim e pelos outros.
Eu não preciso de governo, de receber nada do governo. Eu não preciso de receber, o povo não precisa de receber nada do governo. O povo quer que o governo tenha políticas que dê oportunidade de ganhar o pão de cada dia a todos. Isso é o que nós queremos. Hoje é um dia muito feliz para mim. Há 2 dias o candidato que nós votamos ganhou a eleição. E eu tenho certeza, eu avalizo por ele. Tudo que eu estou dizendo aqui eu avalizo. Tudo que ele disse no palanque vai ter amor, carinho, políticas públicas, emprego, salário, investimento nas universidades, investimento nas escolas, investimento nos professores, qualificação, melhor estudo. Não se pode estar num terrorismo desse que nós estamos vivendo, não. As universidades vão fechar hoje porque não tem dinheiro nem para pagar energia elétrica. Não existe. O mundo não vive sem ciência e o Brasil também. Se eu não ganhar eu dou um golpe. Não tem isso. Daqui a 4 anos, se Luiz Inácio da Silva apontar uma pessoa, eu vou votar. Mas quem não quiser votar, não vota. É simples. Aí quem ganhou, o outro ganhou. O Lula tem que pegar e passar a faixa para o outro que ganhou. É assim que acontece na democracia. A faixa presidencial é de um simbolismo fora do comum. É de uma pessoa que diz, não, eu terminei meu mandato, eu vou passar para o outro continuar e que seja melhor do que eu. É assim que acontece na democracia. A gente está vendo o discurso de Bolsonaro que ele fez hoje de 2 minutos, já foi atacando Lula, desejando mal. Tomara que o povo não se arrependa. É assim que faz política. Tomara que Luiz Inácio faça um governo melhor do que o meu, e muitas vezes, que quem sai ganhando é o povo. Quem sai ganhando é as pessoas. Eu acho que nós já estamos com muitos minutos. Eu estou feliz com o povo brasileiro. E eu deixei muita coisa por falar ainda de política, da questão eleitoral, essas questões da Polícia Rodoviária Federal, da PRF. Isso foi um crime absurdo. Não deixar o povo piauiense votar, o povo cearense, o povo nordestino ir votar. O povo carioca, teve parte do Rio de Janeiro que não votou por causa dessas blitz. A mando do governo. Depois do segundo turno, Bolsonaro mandou dar 2 mil a cada motorista, antecipou, não deixou nem chegar ao vencimento, para ver se ganhava a eleição. E não conseguiu. Eu não sei, pessoal, inclusive, eu recebi uma crítica outro dia, me perdoe. Eu queria desejar boa noite a cada um de vocês daqui. Fico muito feliz. Mas eu estava falando eu troquei uma mensagem com o ex-delegado lá do Heré. Deu um branco na minha cabeça. Não é bom citar o nome das pessoas aqui, não. Ele me reclamou porque ele não trocou ideia comigo na live. Eu não sei colocar as pessoas para falar comigo. Eu vou aprender, para quando não quiser falar, levantar a mão, eu colocar ele aqui para ele falar com a gente. É importante demais isso. É importante ter um feedback. É importante eu saber como é que eu estou sendo recebido. E é importante eu saber o que é que vocês estão, a ideia de vocês sobre o que eu estou dizendo. Mas eu não estou sabendo. Richard está pedindo aqui, Richard Gutenberg, filho de um grande amigo meu, o seu Chiquinho Gutenberg. Por que eu não chamo essa pessoa para conversar comigo? Eu não sei nem quem é a pessoa. E eu não sei colocar a pessoa aqui. Eu não sei mexer no Facebook. Eu acho bom conversar aqui, dizer o que é que eu penso sobre as coisas e imaginar o que é que eu já vou fazer terça-feira para a gente conversar um pouco.
E nós vamos começar a cobrar Luiz Inácio da agora em diante. Agora não, porque ele não é o presidente ainda, só em 1º de janeiro. Mas nesse instante ele já está trabalhando. Inclusive, vai ter uma conferência do clima no Egito. E quem foi convidado como presidente de honra, presidente que precisa estar lá? Luiz Inácio, não foi Bolsonaro. É agora em novembro. Bolsonaro ainda é o presidente. Isso aí ninguém tira de mim, que Bolsonaro é presidente até 31 de dezembro. Eu não posso dizer isso com ele. Ele é o nosso presidente até 31 de dezembro. Tomara que ele pare com as peraltices esses 2 meses, com as atitudes que machucam o povo, que machucam as pessoas. Está falando que então, como é que diz aqui no Tocantins? Eu aprendi aqui. A Rádio Pinhão está dizendo que ele vai querer privatizar nesses 2 meses a Petrobras e o Banco do Brasil. Eu não acho tempo suficiente, porque vocês, o povo, precisa participar dessa discussão. Eu posso falar só da Petrobras, por exemplo. A Petrobras teve um lucro de 15 bilhões de dólares, ou no primeiro trimestre, ou foi no segundo trimestre desse ano. E aí nós vamos entregar esse lucro para a iniciativa privada, um lucro que é certo. Nós temos que entregar para a iniciativa privada, são produtos que não são fáceis de vender. Os que são fáceis, que dá muito lucro, nós temos que ficar com eles em mãos. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BASA, o Banco do Nordeste, isso é produto nacional, dá lucro para ser aplicado em nosso país. Pode ser vendido, como não podia ter sido vendido a Eletrobras, que é responsável pelo manuseio, pela a distribuição de toda a energia nacional. Já pensou se esses caras que pegaram a Eletrobras disseram, não, hoje nós vamos deixar o sul do país, que é onde tem mais indústria, parado 15 dias, dizer que deu um defeito e acabou. E aí? Já ouvi isso, não foi? Lá no Amapá, foi em Roraima, uma empresa, a empresa elétrica de lá deu uma pane lá e ficou um bocado de sem nada lá, e ninguém fez nada, e é privatizada lá já. Então nós temos que ter cuidado nas privatizações para a gente não cair no conto do vigário. João Paulo está aí ainda, a foto dele está bem aqui em cima aqui no Facebook. Eu estou com a vista muito ruim para perto, eu tenho que usar o óculos, eu não trouxe o óculos para cá, eu cheguei da caminhada, como eu disse a vocês. Bem, eu acho que eu vou terminar por aqui. O meu presidente foi Lula eleito, o presidente da minoria foi Bolsonaro, e agora nós vamos administrar 4 anos. Bolsonaro se prepara, fiscaliza o governo com responsabilidade, visita o Brasil, visita as pessoas, faz carreata no Brasil todo, carreata, motociata, e assim vai se apresentando. Daqui a 4 anos ele tem chance de ser candidato novamente, de disputar a eleição, e as pessoas dele se mantêm firmes. Ciro tem chance de ser, Simone Tebet, essas pessoas todas. Mas hoje, 1º de janeiro em diante é Lula, até 4 anos, e nós temos que respeitar, apoiar, pedir sabedoria para ele dar comida ao nosso povo, gerar emprego para o nosso povo. É isso que eu tenho para dizer mesmo, meus amigos e minhas amigas. Foi muito bom o papo hoje, muito bom mesmo. As coisas fluíram assim na minha cabeça, de maneira que eu considero que eu consegui transmitir por que eu votei para Lula, por que eu não votei para Bolsonaro. Lula trouxe Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, o SAMU, as pessoas pobres que ficavam na periferia, mas o SAMU não é de gente pobre, o SAMU é de todo mundo, mas as pessoas que o rico já tinha, manda a ambulância aqui, quanto é? 500 conto, aí o dinheiro.
O povo pobre não podia fazer isso. Agora liga lá, Samuel, eu estou sentindo isso. Vai pegar a senhora aí agora e vai deixar lá no regional. Isso é bom, não é? Meu salário caiu na minha conta, caiu. Vai fazer uma feira, dá para o mês, dá, sobra um pouco, sobe. Vamos lá, eu estou aqui, vamos lá no Nordeste, vamos. Tem coisa melhor do que isso? Eu pego minha esposa, meus filhos, vamos dentro do carrinho nosso e vamos para. Aí não dá para ir para o Nordeste, não. Mas vamos lá em Aparecida de Goiânia, vamos lá em Salinas, que é aqui perto, mais perto que no Nordeste. Vamos lá em Natividade conhecer as belas casas, igrejas antigas que tem em Natividade. É uma cidade histórica. Vamos lá em Porto Nacional. É assim que a gente vai fazer quando a gente começar a se estruturar por políticas públicas que vai nos beneficiar. Lula presidente, agradeço a cada um de vocês, agradeço às mulheres, agradeço aos homens, agradeço pelas críticas. Quem vai falar para as pessoas vai receber crítica, é claro. Então, Lula presidente, vamos em frente. Terça-feira às 20 horas estarei aqui novamente, ou aqui ou em Dueré, depende da escala de trabalhos, ou aqui ou em Dueré, ou onde eu estiver. Que a semana passada eu fiz lá do Ceará, semana retrasada, a semana passada eu já fiz aqui de casa, conversamos aqui de casa, alertei sobre o voto aqui de casa, mas foi bom que Lula foi eleito. Terça-feira às 20 horas eu aguardo cada um de vocês. Eu vou tentar colocar um lembretezinho de manhã, se eu me lembrar eu vou fazer isso, que é muito ocupado no trabalho. Mas à noite, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente, do jeito de hoje. 20 horas a gente entrou. Um abraço. Tudo de bom para vocês.